noite, irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos. Antes de mais nada, parabenizar todos os pais que estão aqui presencialmente, que estão nos assistindo. Realmente é uma tarefa delicada ser mãe e ser pai. Nesse mundo que nós vivemos tão complexo, criar uma criança, educar uma criança, é uma tarefa árdua. Mas o interessante é que nós temos o poder de influenciar nossos filhos, seja para o bem ou seja para o mal. Haja visto que boa parte dos filhos torce para o mesmo time que o pai torce. Já desde criança, a gente já incentiva isso, né? Às vezes uma camiseta, às vezes não, e assim vai. Às vezes nós nos esquecemos de investir mais nisso, de tirar tempo para sentar com os filhos, para conversar. Uma vez eu estava evangelizando um jovem, 13 para 14 anos, e aí eu perguntei, a gente estava evangelizando na rua, e eu perguntei, e o seu pai e a sua mãe, onde estão? Meu pai está trabalhando e minha mãe deve estar em casa. Mas eles sabem que você está aqui? Não mente, fala a verdade. Eles acham que eu estou na escola. E por quê você mente para os seus pais? Ah, meu pai até que é legal, mas a minha mãe é muito chata. E aí eu perguntei para ele, você tem o seu pai e a sua mãe como alguém especial na sua vida? Ele falou, a minha mãe sim, meu pai não. Por quê? Ah, porque meu pai não conversa comigo. Meu pai só dá bronca, só me bate. E eu fiquei pensando na fala daquele garoto. Às vezes, nós deixamos de ser referencial para os nossos filhos, com as nossas atitudes. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não tira um tempo para trocar uma ideia, bater um papo, principalmente se você tiver filho adolescente. Está passando dessa transição de criança para adolescente, adolescente para jovem. É um período bastante complexo, bastante confuso. A gente sabe como é isso, a gente já passou por isso. Só que a nossa época era uma época muito diferente, né? Nossa época não tinha essa questão de rede social, não tinha essa questão de todo mundo ter acesso à informação muito rápido, assim. Nossa juventude foi um pouco diferente. Mas algumas questões, elas não mudam. Então eu tenho visto nesses últimos tempos, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês um pouco, bater um papo, sobre pais que influenciam, pais que se tornam referenciais. O texto lido do Salmo 128 nos apresenta algumas coisas e algumas verdades que eu quero extrair desse texto. O irmão Júnior já leu o texto, então peço aos irmãos, por favor, que abram aí as suas Bíblias no Salmo 128, deixe elas aí abertas, para que nós possamos conversar um pouco sobre esse texto. Não vou inventar roda, não vou dizer nada que os irmãos já não saibam, já não conheçam.
nós vamos enfatizar algumas questões que se perdeu no tempo e ficou a desejar talvez por nós mesmos. O Salmo 128 ele é riquíssimo, porque é um salmo para a família. E é o desejo de Deus refletido nesta palavra, aquilo que Deus quer para nossas famílias, quanto homens e mulheres de Deus. Então, o texto nos diz como é feliz o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Então, para ser um bom pai, um pai que influencia, eu preciso temer ao Senhor. Eu preciso ter temor ao Senhor. Eu preciso ensinar isso aos meus filhos, não apenas literalmente, mas na prática, no dia a dia. A importância de honrar um pai, a importância de honrar uma mãe, uma importância de obedecer, de respeitar. Nós estamos vivendo um tempo onde pai e mãe não têm valor. Os filhos não valorizam os pais. E quando valorizam, são raros. Quando o filho vem carinhoso para o seu lado, na grande maioria, você já pergunta, o que você quer? Que para você estar me chamando de paizinho ou de mãezinha, está querendo alguma coisa. Não é assim que funciona, na grande maioria das vezes? Por quê? Talvez porque nós não estamos influenciando da maneira que nós deveríamos influenciar. E aí é um outro exemplo. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A gente tem tanto pai que não gosta de trabalhar, tanto pai que dá mau exemplo para os próprios filhos. E é um desafio tão grande no meio desta sociedade que nós vivemos, ter esses exemplos. Quem já deu aula, dá aula, eu sei que aqui tem professores e professoras, você percebe na sala de aula o quanto essa questão é complexa. Porque às vezes o aluno não lê porque os pais não incentivam, não ensinam. O pai não dá o exemplo, a mãe não dá o exemplo. E a tarefa do pai vai se tornando mais delicada, mais complexa. E aí, eu estava olhando aqui esse texto aqui, que os irmãos colocaram aqui, como isso aqui é importante. Mas é desafiador colocar isso na prática. Todo santo dia. Pense. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Ensina aos seus filhos. Conversem a respeito Deus quando estiverem em casa. E quando estiverem caminhando, quando estiverem e quando se levantarem, quando se deitarem e quando se levantarem. Palavra do Senhor, Deuteronômios. Então, nossos filhos estão nos observando todo tempo. Todo tempo. Podem observar. Nossas filhas vão se espelhar no estilo de homem que você é para se casar. Os nossos filhos vão se espelhar no tipo de mulher que você é para o seu esposo para se casarem. Pelo menos essa é a lógica. A gente tem visto aí muitas coisas estranhas. Mas influenciar é algo que você não influencia ninguém forçando a barra. Você influencia no dia a dia. Por isso a gente tem tanto influencer aí na internet falando de um tudo. E arrasta não sei quantos mil seguidores.
Por quê? Porque ele está todo dia lá falando a mesma coisa. Está todo dia lá falando alguma coisa. Não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado, se estão falando coisas certas ou se estão falando coisas erradas. Nós estamos falando da questão de influenciar. E muitas vezes nossos filhos são influenciados por outros, menos por nós, como pais. E aí a gente precisa refletir. Como eu tenho tratado meu filho? Ou os meus filhos? Como eu tenho tratado? Que tempo de qualidade eu estou tirando com eles? Para conversar, para bater um papo, para sair, dar uma volta, ir no cinema, tomar um sorvete. E nesse intermédio, conversar sobre tantas coisas. Conversar sobre futuro, sobre vida profissional, vida acadêmica, vida amorosa. Porque os nossos filhos, eles vão se espelhar em você, meu irmão. Então, feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que anda nos seus caminhos. E aí o texto continua dizendo, aí vem a promessa. O resultado de quem teme ao Senhor e de quem influencia. A sua mulher terá como videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E também veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. A gente pode mudar a palavra aí no final, ao invés de Israel, que haja paz em sua casa, no seu lar. Por quê? Porque com certeza os irmãos que estão aqui, que são pais, amam seus filhos. E eu não tenho dúvida que fariam de um tudo para que os seus filhos ficassem bem. Em situações difíceis, em momentos difíceis, eu deixei de tomar lanche, muitas vezes de almoçar, para que elas tivessem. Eu podia ficar com fome, mas elas não. E quantas mães que estão aqui que já não fizeram isso? Esta é a importância de ser pai. O pai não é apenas aquele que sustenta, não é apenas aquele que constrói a casa, que vai lá e faz arrumação e pinta e vai colocando as coisas no lugar. O pai também é aquele que se preocupa, é aquele que cuida, é aquele que presta atenção quando o filho está dizendo alguma coisa. Ainda que você não entenda a linguagem dele, ainda que num primeiro momento você fique na dúvida, o que esse menino está querendo dizer? Aonde esse menino está querendo chegar? Aonde essa menina está querendo chegar? O que ela está me dizendo com isso? E o que está por trás disso? Nós, como pais, precisamos observar isso em nossos filhos. Porque eles são acometidos de tanta coisa neste mundo, de ruim, que não presta, que às vezes é difícil identificar no primeiro momento. E aí eu quero passar para os irmãos um vídeo que eu mandei para os meninos. É um trecho de um filme. Eu gosto muito de filme, tá, irmãos? E eu sempre procuro olhar o que está nas entrelinhas desse filme. Eu não me interesso por qualquer filme. Eu me interesso de filmes que me desafiam a pensar, a refletir em coisas que valem a pena. Então eu vou pedir para a mídia colocar aí para nós, por favor, para os irmãos ouvirem. Presta atenção nisso.
Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou. Interessante, né? Esse filme tem como título Homens de Coragem. É baseado em fatos reais de homens de Deus na Carolina do Norte, na década de 78 a 84, 85 por aí, que perceberam que os pais não estavam conseguindo fazer o que eles precisavam fazer. E houve um movimento nas igrejas dos Estados Unidos para construírem homens de honra, pais que temessem ao Senhor, que andasse com o Senhor, que vivesse com o Senhor. Isso revolucionou aquele lado dos Estados Unidos com o povo de Deus. Homens se renderam aos pés do Senhor. Homens se tornaram pais melhores. Homens se tornaram maridos melhores. Se tornaram homens de Deus melhor. Irmãos, nada justifica o que a gente vê aí nessa questão de feminicídio, de agressões, porque esses homens não temem a Deus. Esses homens não têm princípio da palavra do Senhor. E cabe a mim, cabe a você, cabe a nós que somos pais, ensinar os nossos filhos a fazer isso. Mostrar a eles que temer ao Senhor é válido. Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 1, verso 7, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então o temer aqui vem do hebraico. Fanores significa respeito, reverenciar a autoridade. Pais, vocês são autoridade sobre os seus filhos. E filhos precisam honrar pai e mãe. Nós precisamos ensinar isso a eles. Porque quando você vê um garoto de 5 anos, 6 anos, xingando uma mãe na rua, mandando ela para a ponte que caiu, o temor a Deus não está ali. E esse garoto vai ser um jovem violento, vai ser um homem violento que não vai respeitar a mulher, porque ele não respeita a própria mãe. Se ele cresceu não respeitando a própria mãe, você acha que ele vai respeitar uma namorada, uma noiva, uma esposa? Não vai. É o nosso papel como homens ensinar, influenciar, mostrar aos jovens, aos nossos filhos em primeiro lugar, e aos jovens de uma maneira geral,
Por que você serve a Deus? Por que temer o Senhor é tão importante? Para que você se torne um homem de verdade. Há quem diga, na nossa época mais novo, a gente ouvia que homem, eu ouvi meu pai falando isso muitas vezes, homem não lavava louça, homem não ficava arrumando casa, isso era papel da mulher. E a nossa geração cresceu com isso. E por conta disso houve muitas injustiças. Casamentos faliram por conta desse ensinamento. Hoje, tudo mudou. Os casais de hoje, todo mundo trabalha. O esposo trabalha, a esposa trabalha. É nosso papel como pai falar para o filho, filho, você tem que ajudar a sua esposa. Você precisa compartilhar, a casa é sua. E também. Você não escolheu ela para ser sua esposa? Então honre sua esposa. Trate-a bem, trate-a com amor, com carinho, com respeito. É exatamente o que você vai receber dela. Só que muitas vezes nós não fazemos isso no dia a dia. E por conta disso pagamos um preço alto. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde discursos como esse que a gente viu não tem que estar num filme. Porque a primeira vez que eu assisti esse filme, entendendo a história que eu ouvi esse discurso, eu chorei. Eu me coloquei naquele lugar. O que eu estou fazendo diferente na criação das minhas filhas? Que tipo de pai eu sou? Como eu tenho conduzido a minha casa? Como eu tenho conduzido os meus negócios? Como eu tenho conduzido com as pessoas que trabalham comigo? No dia a dia, na igreja, aonde estou, aonde vou. Porque, querido, nós precisamos ser referenciais para as pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e não ver o Eurico, não ver o Júnior, não ver o Marco, mas ver o Senhor Jesus Cristo. Quando isso acontece, o temor e o tremor ao Senhor tem se tornado visível na nossa vida, com as nossas atitudes. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, compartilhar a palavra é algo maravilhoso quando a gente vive isso. Compartilhar a palavra simplesmente por compartilhar, sem ter uma vivência, não traz resultados tão favoráveis. E aí a gente tem alguns textos que eu quero compartilhar com os irmãos nesse sermão. Salmos 27, verso 10. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O nosso Deus é um Pai responsável. Nosso Deus é um Pai amoroso. Ele nos ama. Provérbios capítulo 7, verso 24, diz assim: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estais atento às palavras da minha boca. Ou seja, você já parou para reparar que os nossos filhos têm uma tendência, que é uma tendência humana, de aprender rápido aquilo que não é bom, mas aquilo que é bom demora a se aprender? Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. E aí a gente tem que pedir a Deus muita sabedoria para tirar aquele hábito, mau hábito, aquele mau costume, para ensinar o correto. Na minha época, como assim de muitos irmãos, hoje fazer isso é ser retrógrado.
Mas a gente não levantava sem, pensa mãe, pensa pai, me dá licença, eu posso passar. Quando tinha visita em casa, criança não passava no meio da sala, não. A não ser que fosse alguma coisa urgente, era caminho do banheiro, precisava ir no banheiro. Caso contrário, se passasse, saberia que quando a visita saísse, o couro comia. Hoje em dia, dependendo da casa, você não pode receber visita. Você não pode visitar, porque os filhos não respeitam. E eu não estou falando de criança pequena, estou falando de filho adolescente, que já tem entendimento. Não respeita. E é por isso que nós estamos vendo uma sociedade do jeito que nós estamos vendo. Muitas coisas começam dentro dos nossos lares. Quando a gente acha que aquilo, isso aí é bobeira, normal. E não dá uma atenção. Aquilo pode se tornar algo desastroso. É o meu papel, é o seu papel, Pai, de olharmos para isso, de orar. A gente não vai ter resposta para tudo. Obviamente que não. Mas quando você não tiver resposta, quando você ficar sem saber, olhe o Senhor, peça a Deus direção, ou converse com um pai mais experiente, que já está na caminhada há mais tempo, peça uma opinião. Olha, estou passando por essa situação, não sei se você já passou por isso, se você passou, como você resolveu, como você fez. Isso não é vergonha para ninguém não, irmãos. Vergonha é você ver o seu filho apanhando na polícia. Vergonha é a gente ver o nosso filho ser preso, ser chamado de maconheiro. Bom, se bem que isso hoje também, para muitos, é normal, né? Fumar maconha, normal. Mas para nós que somos servos do Senhor, nada. Então nós precisamos buscar isso. Provérbios capítulo 10, verso 1. Como Salomão ele é rico em conselhos. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Pai responsável e temente a Deus leva a sua palavra a sério, com temor e tremor. Nós precisamos observar a palavra do Senhor. Ela tem riqueza de detalhes para nos ensinar, para nos aconselhar, para nos instruir. Como a gente vai conversar com os nossos filhos? A mesma palavra que fala, olha, não faz mal você dar uma chinelada no traseiro do seu filho não, viu? Faz não. Pode dar. Corrija o seu filho. É nosso papel. Não é só o papel da mãe. O pai também tem responsabilidade nisso. Pais que influenciam. Pais que fazem a diferença. São pais que estão preocupados de como seus filhos estão vivendo. Mesmo depois de casados. Sempre há uma orientação. Sempre há como influenciá-los para o bem. Tem um ditado popular que muitos de vocês conhecem, a grande maioria, eu acredito, que filho criado é trabalho dobrado. Às vezes a gente acha que vai descansar, né? O filho já está criado, já se formou, está formado, tem a sua família, já tem a sua casa, a gente acha que a gente vai descansar. Quando pensa que não, vem um problema. Hoje, vendo minhas filhas em casa, as 3, todo mundo, eu fico olhando para cada uma delas e fico observando a mulher que cada uma delas se tornaram. Cada uma dentro da sua característica.
Mas uma coisa a gente fica, como pai, a gente fica feliz. Porque todas elas são responsáveis, todas elas são trabalhadoras, todas elas não são dadas a bebidas, a festanças, coisas do gênero. São boas meninas. Apesar de duas estar longe do Senhor, mas foram criadas nos caminhos do Senhor, foram apresentadas no altar do Senhor. Por isso, irmãos, a gente tem os nossos desafios como todo pai. Às vezes você vê um filho fazendo algo que você dói no seu coração e você fala assim, não foi isso que eu ensinei para ele. Mas ele já é adulto. Você olha e fala assim, filho, você tem certeza que você vai fazer isso? Tenho, pai. É a minha vontade. É o que eu quero fazer. Às vezes, com dor no coração, você não tem como mais impedir. Você começa a orar, Senhor, tem misericórdia desse filho. Tem misericórdia dessa filha. Protege ele, protege ela. Para que essa escolha realmente não seja aquilo que nós estamos vendo. Eles certamente vão sofrer e a gente acaba sofrendo junto. Porque nenhum pai quer ver o filho em situação difícil. Se nós somos assim, que somos imperfeitos, imagine o nosso Deus, que é um pai amoroso, um pai responsável. Por isso ele diz para Jesus, eu costumo brincar com isso de uma maneira diferente, já falei muito isso com os jovens. Deus chegou lá na eternidade, chegou para Jesus e disse para Jesus, filhão, chega aí. Seguinte, você vai lá para a terra. Você vai ensinar, vai cumprir a palavra, vai cumprir as promessas, vai ensinar meus ensinamentos, mas muita gente não vai gostar de você não. E tem uma parte lá que vai ser muito dolorida. Mas você vai, porque é nosso propósito. E Jesus veio para o mundo, como nós sabemos e conhecemos. Sofreu. Carregou a cruz na via dolorosa. Por mais problemas que nós tenhamos, irmãos, e se juntar o problema de todos nós que estamos aqui, não chega perto do que Jesus passou no meu lugar, no seu, no nosso lugar. Então ele é um pai que nós precisamos respeitar, nós precisamos amar, nós precisamos estar com ele todo santo dia, todos os momentos da nossa vida. Porque é ele que nos guarda, é ele que nos protege, é ele que nos dá sabedoria, é ele que nos dá discernimento, é ele que nos dá o fôlego da vida, é ele que nos dá o trabalho que temos, a sabedoria, a inteligência para exercer a função que exercemos, a profissão que exercemos. É ele que nos dá tudo isso. Então, como não ser grato a ele? Como não respeitar ele? Isso é muito importante. Como igreja, nós precisamos entender que quando eu respeito e amo o meu Senhor, eu me torno um homem melhor. Eu me torno um marido melhor. Eu me torno um pai melhor. Eu me torno um cidadão melhor. Porque o Senhor tem liberdade na minha vida. Então, meus irmãos, é uma palavra simples, objetiva, mas com ensinamento profundo e desafiador para todos nós. Não sei qual a idade dos filhos de vocês, quem tem filho mais novo, está na fase de criança, o Júnior tem, eu sei que tem, que eu já vi. Quem tem filho já adolescente,
filho adulto, de qualquer forma, seja qual fase que tiver, é desafiador. Pense. Aí você viu aquele rapazinho ali, ó, no som, já de barba, bigode, já falando grosso. E aí, pai? O pai vai falar com ele. Ô pai, mas eu não sou mais criança, pai. Né? Tá sorrindo, né? Pois é. É assim que funciona. Mas ele se torna um filho muito melhor, um homem muito melhor, que quando ele ouvir o pai dele, ainda que ele não goste do que o pai dele está falando, ele escute e fique calado, respeitando o pai. Num momento de uma oportunidade mais tranquila, sentar com o pai, pai, o senhor me disse tal coisa, me machucou bastante. Isso é legal, isso é bacana. Mostra que o relacionamento de pai e filho existe respeito, existe amizade, existe parceria. Isso é muito bom. Meus irmãos, se nós não amarmos esta geração, se nós não intercedermos por essa geração, se nós não formos pais para muitos que não foram gerados por nós, nós podemos chorar no amanhã. Eu tenho ovelhas que já foram minhas ovelhas, que não me chamam de pastor, me chamam de pai. E tem como se fosse um pai. A vida de um pastor, ele se torna um grande paizão de todo mundo, da igreja inteira. Porque ele aconselha, ele chora com os problemas, ele está junto com os problemas no hospital. Quando alguém está doente, quem que chama? Chama o pastor. Ô pastor, estou com um parente no hospital, o senhor pode visitar? Vamos lá. Então, meus irmãos, um reforço. Ame o pastor de vocês. Cuidem dele. Ajudem ele. Porque ele é um homem como você, como eu. Tem seus defeitos e tem as suas dificuldades. Mas quando a gente se une, tudo se torna mais fácil. Vale a pena. Uma igreja que ama o seu pastor, que cuida do seu pastor. Isso é bom demais, porque a obra do Senhor, ela vai crescendo. E a igreja vai crescendo junto. O pastor cresce também. E todo mundo vai crescendo junto. Por quê? Porque há amor, há respeito, há parceria. Então isso é muito bom. Vale a pena. Quando a gente faz isso, a gente entende o que é ser um pai. O que é ser um responsável pela casa. Ainda que a sua esposa cuide, te ajude, pagar uma conta, que trabalhe também, mas o responsável não é ela, é você, sou eu. Eu sempre digo isso lá em casa. Minha esposa sempre trabalhou para me ajudar. Mas eu falo para ela, quando ela está com a cabeça aqui, esse problema não é seu. Esse problema é nosso, mas o responsável sou eu. Deus vai nos dar sabedoria e a gente vai resolver. Calma, calma o teu coração. Isso também é papai do pai. Acalmar. Está todo mundo nervoso, todo mundo agitado. Ô gente, calma aí, vamos. Calma. Conta até 10 aí, respira fundo. Me expliquem o que está acontecendo. O que eu posso fazer para resolver isso? Às vezes a mãe está lá preocupada com isso, com aquilo. Você olha para sua esposa e fala assim, bem, calma aí. Me explica o que está acontecendo. Vamos resolver. Também é a função do pai. Tranquilizar. Porque você
promove segurança para a esposa e para os filhos. Você é o cabeça do seu lar. Nós somos o cabeça do nosso lar. Nós somos responsáveis pelo nosso lar. É nossa responsabilidade. E é um privilégio ter essa responsabilidade. Às vezes a gente fica com os cabelos em pé. Dor de cabeça, você fica assim, você começa a fazer as contas para pagar isso. E a conta não fecha, né? A conta não fecha. Vai faltar isso, vai faltar isso, vai faltar aquilo. E agora, Senhor? O que eu faço? Quem eu pago, quem eu não vou pagar? Mas o Senhor, eu acredito que é assim na vida dos irmãos, o Senhor vai abençoando. Você espera que não. Deus deu lá uma hora extra lá, vai receber um dinheiro a mais, deu um serviço a mais, entrou um dinheiro, a esposa fez um salgado lá, que entrou de última hora, entrou um dinheiro, porque Deus está no controle de tudo, irmãos. Nós não podemos perder isso de vista. Deus sempre está no controle de tudo. E o Pai é aquele que tem que ser, ainda que ele não seja, escute bem isso, que isso é importante. Ainda que você não seja o mais calmo da casa, mas você tem que passar a tranquilidade para que os demais possam respirar tranquilos. Estou dizendo que é fácil. Não é. Às vezes é muito difícil tomar uma decisão. Mas tem hora que é necessário tomar a decisão. Assim como nós estamos aqui hoje, é desafiador, não é? Frio, Dia dos Pais, estamos na casa do Senhor. Se for perguntar para a grande maioria, o que você realmente gostaria de ter? Aí eu gostaria de estar debaixo das minhas cobertas, tomando um chocolatinho quente. A grande maioria vai responder isso. Porque é mais confortável. Mas o Senhor nos chama para ser soldados de linha de frente. O Senhor nos chama para guerrear em nome dEle. E nem sempre vai ser confortável. Nem sempre vai ser fácil. Pelo contrário, vai ser difícil, vai ser raro. E o papel do Pai nunca foi, não é, e nunca será tarefa fácil. Assim como o papel da mãe não é também fácil. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E vai continuar nos ajudando. Porque não existe ex-pai, nem ex-mãe, ou ex-filho. Não existe. Vai ser sempre filho, vai ser sempre pai, vai ser sempre mãe. Ainda que o seu filho só te trouxe dor de cabeça e aborrecimento, mas ele não vai deixar de ser seu filho. Então, se talvez o diálogo não consiga ter diálogo com ele ou com ela, ore por ele, ore por ela. Coloque nas mãos do Senhor. Invista tempo em oração. Peça para o Senhor quebrantar o coração dele ou dela. Igualmente com você. Para que o Senhor também quebrante o teu coração. Porque às vezes o problema não é o filho, o problema às vezes somos nós. Somos orgulhosos, que somos teimosos, que não queremos mudar de opinião, que não queremos melhorar, que não queremos ver as coisas de um outro modo. E eu vou abrir um parênteses aqui bem grande. Ver as coisas de outro modo não é concordar com o erro. Não é andar com o erro. Fecha aspas. É tentar achar uma solução onde aparentemente não tem. E é por isso que nós precisamos do Senhor. Porque Ele faz o impossível se tornar possível. Aquilo que não está na tua mão, não está na minha, não está nas nossas, está na mão dEle. E Ele vai chegar um determinado momento e vai falar para você, filho, descansa. E daqui para frente sou eu que vou tomar conta. Daqui para frente
Sou eu que vou resolver isso. Só confie em mim. Só tenha fé. Creia. Eu estou aqui. Palavra do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O bom pai fala. E o filho identifica a voz do bom pai e ouve. Isso é muito bom. Muito bom. Irmãos queridos, tem um hino, 322, se tiver aí. Esse hino é um hino que fala muito ao meu coração, porque foi um hino que Deus me chamou para o ministério há 21 anos atrás. E esse hino diz assim: oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Esse hino, ele demonstra o amor de Deus para conosco. A segunda estrofe nos desafia. É um desafio. Crente inútil eu serei, sem me não valer. Por quê? Porque sem Ele, nós não somos nada. Então, irmãos, toda vez que você cantar um hino sempre vai ser uma oração. Toda canção dedicada ao Senhor, bíblica, é uma oração. E quando você declara algo ao Senhor, essa declaração ela precisa ser real. Não adianta eu declarar algo ao Senhor se eu não vivo. Então, quando você for cantar um hino, presta atenção na letra. Medita nela. Se colocando você. Eu vivo isso. Porque se você não viver, não adianta você declarar, porque o Senhor não vai ouvir. Vai bater no teto e volta. E isso é muito sério. Nosso regente, quando a gente cantava no coral lá na minha mocidade, ele falava pra gente: se você não estiver bem, nem vem para o ensaio. Se conserta com Deus, depois você vem para o ensaio, vem no outro dia, que não vai adiantar você cantar, porque Deus não vai abençoar. Às vezes a gente ficava com raiva, ficava bravo. Mas ele tinha razão. E é uma verdade. Declarar algo para o Senhor que a gente não vive é uma mentira. E ao invés de trazer bênçãos para a tua vida, vai trazer coisas ruins para a tua vida. Por isso, querido, pensa nisso. Pai, pensa nisso. Quando você não souber o que dizer, cante ao Senhor. Veja um hino, um canto. Declare o seu amor pelo Senhor. Se derrame na presença do Senhor. Senhor, eu não sei. Senhor, eu estou perdido. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Me derramar na presença do Senhor e chorar e falar: Senhor, que pai sou eu? Me ajuda. Eu não sei lidar com isso. Não estou sabendo lidar, Senhor. Me dá sabedoria, me dá discernimento. Põe um servo teu no meu caminho que possa me ensinar e me ajudar
o que fazer nesta área e como fazer, para que eu possa ser bênção na vida do meu filho, na vida da minha filha. A gente não sabe tudo, irmãos. E criar filho não tem uma cartilha lá dizendo primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você... A gente aprende na marra, no dia a dia. Haja visto quando você teve o seu primeiro filho, marinheiro de primeira viagem, como diz o ditado, você olhou assim, agora não tem por onde escapar, né, Júnior? Agora ou vai ou vai. E muitas vezes você aprende a ser pai ou aprende a ser mãe no dia a dia. Então, meus irmãos, que nós possamos ser pais que influenciem. Pais que façam a diferença na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Seja amoroso, seja carinhoso, seja discipulador, seja um pai que faça a diferença numa atitude, num gesto, no dia a dia. Você vai ganhar o seu filho, vai ganhar a admiração do seu filho, o respeito do seu filho e muito mais. Então vale a pena temer ao Senhor, vale a pena amar, vale a pena dedicar tempo aos nossos filhos, ouvi-los, ainda que você julgue que é uma besteira que está falando. Ouça. Porque o fato de você ouvir, você está dizendo para ele que você se preocupa com ele e que ele é importante para você. Ainda que você ache que é uma besteira, coisa boba. Mas se você está vendo a aflição dele, ouça. Converse com ele. Às vezes, comigo funciona muito assim. Às vezes em casa não dá muito para conversar, porque se conversar com essa aqui, aí a outra está ouvindo, e já fica com ciúme porque conversou com essa, não conversou com aquela, e assim, às vezes não dá para conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente tem estratégia. A gente sai, se encontra, toma um lanche, bate um papo, troca uma ideia, e se resolve. Muitas vezes a mãe só vai saber a solução, porque o problema eu nem passei, já foi resolvido. Por quê? Porque vale a pena. Vale a pena. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para continuarmos instruindo nossos filhos, independente da idade que eles têm, independente se eles já são casados ou não, você sempre vai ser pai deles. Não se esqueça disso. E filhos que estão aqui, que ainda têm os seus pais, não se esqueça, eles sempre serão seus pais. Ame-os, cuide deles na medida que você puder. Está longe o pai? Liga, manda mensagem, faz uma chamada de vídeo, porque vale a pena. Porque eu gostaria de ter o meu pai hoje, eu não tenho. Eu gostaria de abraçar o meu pai, eu não posso. Porque Deus já levou. E o tempo que eu pude ter com meu pai, eu gostaria de aproveitar mais, foi muito pouco. Então, se você tem essa oportunidade, faz isso. Valorize. Viu, meu querido? Você que está aí, não sei quando foi a última vez que você disse para o seu pai que amava ele. Abraça ele, não só no dia dos pais, no dia a dia. Que dia dos pais é todo dia, dia de mãe é todo dia. Abraça ele e fala assim: paizão, sou teu fã, gosto de você, você é meu exemplo. O melhor presente que você pode dar para um pai não é uma camisa, não é uma calça, não é um sapato. É o respeito. É o reconhecimento de um pai amoroso e de um pai responsável.
Pensa nisso. E faz toda a diferença. Que Deus nos abençoe. Irmão Júnior.